Levanta a mão direita, diga: meu Pai que está no céu, estou disponível para receber a semente da revelação da sua palavra nesse dia santo. Ensina-me para entender o mistério por detrás da revelação da sua morte para com a minha vida, para com a minha casa, para com a minha família, para com o meu mundo. Deixa que o poder do Evangelho tenha um impacto radical, sobrenatural, sistemático na minha vida. Que tudo que foi escondido na minha inteligência, no meu ser, seja descoberto pela revelação da luz da sua palavra. Em nome supremo de Jesus, declaro-me uma terra fértil pela revelação que sairá pela boca do seu ungido. Em nome supremo de Jesus. 3 vezes um amém de um ressuscitado. Irmão, a Bíblia está a dizer aqui no livro de João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que possa ter a vida eterna. Quando você leva esse versículo no seu contexto, quando você leva esse versículo no fundo pelo Espírito da revelação que foi dado nesse versículo, você entende aqui diretamente que a Bíblia está a dizer que Jesus foi dado, o Pai deu o Filho para morrer. Nós todos estamos de acordo que foi o Pai que deu o Filho para morrer. Não lhe deu para poder vir chofiar aqui no mundo. Não lhe deu para poder vir fazer um showbiz aqui na terra. E nem a responsabilidade da igreja. Lhe mandou para vir se sacrificar no altar e poder morrer para as nossas vidas. E quando você afunda, você percebe que Jesus não morreu para as pessoas que acreditam nele. Jesus não morreu para os crentes. Jesus não morreu somente para o homem. A Bíblia explica que ele morreu para que toda a humanidade, todos aqueles que fazem parte da humanidade, que poderão acreditar nele, que possam alcançar a vida eterna. Quer dizer que Jesus não morreu para um grupo de pessoas. Ele não morreu para um grupo de religiosos. Ele morreu para salvar o mundo inteiro. Razão pela qual já quero quebrar um falso conhecimento que você tem. A Páscoa não deve ser a festa dos crentes. A Páscoa deve ser a festa de todo mundo. Porque o Cristo que foi sacrificado, crucificado durante o período da Páscoa, não morreu simplesmente para salvar a igreja, mas morreu para que o mundo inteiro seja salvo por meio da fé colocada através dele. Alguém está a perceber isso aí? Jesus disse que pela sua palavra que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai sem passar por... Ele não disse que nós somos. Quer dizer que se passar pela outra religião, como muitos cresceram em casas que já ouviram dizer que o Deus é o mesmo, Deus é o mesmo, mesmo se você está nessa religião ou essa religião, Deus é o mesmo. Nós todos oramos, amado, nós todos não oramos o mesmo Deus, e o Deus não é o mesmo, e o caminho que leva para o Pai não é o mesmo. Há quem diz que basta orar, basta ir numa igreja, basta você estar a congelar. O Deus é... Não diga, meu Deus não é o mesmo com os outros. Alguém está a perceber isso aí? É uma falsa doutrina, é uma falsa doutrina, uma mentira. É um jeito de fazer esperar pessoas de inferno, mas sendo eles confortados. A dizer que pá, eu posso ser muçul, eu posso ser hindu, eu posso ser kkk, mas se estiver a orar o rala,
eu estou no mesmo. Não estamos na mesma cena. Não estamos no mesmo restaurante. Não estamos a comer a mesma coisa. Não estamos a esperar a mesma coisa. Não estamos a esperar arrebatamento. Eles não estão a esperar arrebatamento. Não estamos a falar da salvação. Eles não estão a falar da salvação. Estão a falar de karma. Estão a falar de muita coisa que não tem nada a ver com a religião cristã. Alguém está a perceber o que estou a dizer? E deixa-me retirar uma palavra. O cristianismo por si não é religião, é relação com Deus. Então se eles dizem que estão na religião, até tem razão. Porque nós não somos religiosos. Nós temos uma relação com Deus. Você para de ser crente não no dia que você sai de uma igreja. Você para de ser crente no dia que você perde a tua relação com Deus. Alguém está percebendo o que estou a dizer? Porque tu pode estar dentro de uma igreja sem ter uma relação com Deus. E o meu trabalho aqui é de fortalecer a tua intimidade com o Filho do Homem. É de fortalecer a tua maturidade na comunicação com o Filho. Recebe essa graça em nome supremo de Jesus. Aleluia. Levar a igreja na maturidade espiritual pela revelação da palavra de Deus, que é... Não estou a ver essa espada, até na Páscoa está escondida. Uma? Será que é espada de água? Uma? Aleluia. Aleluia. E deixa-me te dizer, amado, não há nenhum profeta, não há nenhum pastor, não há nenhum pai espiritual, não há nenhum mentor, não há nenhum bispo que tenha a capacidade de salvar uma alma. Não existe. Alguém está a perceber o que eu estou a dizer aqui? Recebemos a missão de construir, mas a obra não é nossa. Razão pela qual Paulo não está a dizer que eu sou dono do terreno, mas diz que eu coloquei a fundação. E cada um tem que vigiar sobre o jeito pelo qual ele está a construir. Diga ao vizinho, o pedreiro não é dono do terreno. Aleluia. Agora, tem que saber que é impossível você beneficiar da morte de Jesus sem entender por que Jesus morreu. Quer dizer que se o Pai mandou o Filho vir morrer para a salvação da humanidade, há uma condição. Agora aqui você não tem como beneficiar dessa morte que o Pai mandou o Filho cumprir sem você entender a verdade por detrás dessa morte. Agora o conhecimento é importante. Mesmo no domínio da cruz, é importante entender para beneficiar. Tem que perceber o que está escondido por detrás da morte e da ressurreição. Por que que o Pai sentiu-se na necessidade de entregar o Filho? Ou seja, por que que o Filho sentiu-se na necessidade de ele aceitar de morrer? Porque a Bíblia explica que naquele dia houve um silêncio no céu e a voz dizia: quem irá? Anjos se esconderam, não queriam aceitar. Ninguém se apresentou. E o Pai pegou o Filho, fez o quê? Ofereceu. Por quê? Agora, para poder entender isso, para poder ter a resposta desse mistério, para poder ter a revelação desse mistério, temos que voltar no início da Bíblia para poder entender melhor. Agora, para entender, temos que ir no livro de Gênesis, capítulo 1. Vamos no início da Bíblia, vamos começar aí. E se já o início você não entendeu, no meio você vai se perder. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2 diz o quê? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Presta atenção, olha bem na tua Bíblia. No versículo 1, Deus cria o céu e a terra. No versículo 2, após de Deus criar, a Bíblia faz uma análise. A Bíblia diz que e a terra era sem forma e vazia, o que não é justo. Por quê? Porque a criatura revela, ou seja, a criação revela o Criador. A marca revela a fábrica, representa a fábrica. E Deus, a Bíblia diz que nosso Deus é Deus de ordem, é Deus limpo, Deus é Deus organizado. Agora, a criação de Deus não podia ser uma criação sem forma e
vazia. Mas aqui a Bíblia está a dizer que a terra estava sem forma e vazia. Quer dizer que entre o versículo 1 e o versículo 2 há alguma coisa que a Bíblia não falou. Há um mistério que está escondido lá. Há uma revelação, há algo que não foi revelado. Está aqui no meio. Agora, por que a Bíblia não falou? E tem que saber que cada vez que você lê a Bíblia e você vê na Bíblia que algo está a faltar, o que está a faltar está ainda dentro da Bíblia. Você não pode procurar a explicação da Bíblia fora da Bíblia, porque a Bíblia se explica ela mesma. Alguém está a perceber isso aí? Agora, se no versículo 1 a Bíblia diz que Deus criou e a criação deveria representar a Deus, e no versículo 2 o que Deus criou não tinha forma, o que aconteceu? A resposta está ainda antes do Gênesis. Porque aqui estamos no Gênesis capítulo 1, versículo 1. Mas tem que saber que há um Gênesis de Gênesis aqui. E antes de Gênesis acontecer, havia um Gênesis de antes. Porque mesmo, a Bíblia diz que no princípio Deus criou. Que estamos a falar do princípio, mas antes mesmo do princípio havia um Deus que criou. Ou seja, quem mesmo é o princípio do princípio? Quem criou o princípio para ser princípio? Agora, o princípio do princípio, quem é o princípio do princípio do princípio? É bem, Gênesis não é Gênesis, mas é Gênesis. Por quê? Porque é Gênesis para nós, mas não é Gênesis para ele. Porque ele é o Gênesis do Gênesis que nós estamos a ler. Porque esse Gênesis é Gênesis para mim, mas não é para ele. Vocês estão a fazer perceber? Criou, mas algo aqui está a faltar. Agora a Bíblia responde nessa parte que está a faltar. Quer dizer, entre o versículo 1 e o versículo 2, o que está a faltar está no Ezequiel capítulo 28. Vamos. Ezequiel 28, versículo 13. Iremos descer até 19. Presta muita atenção, você vai perceber. O que a Bíblia diz? Ezequiel 28, versículo 3 até 19. Agora, veja no versículo 3 o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o quê? Estiveste no Éden. Éden nós sabemos que se encontra onde? Em que livro da Bíblia? Deixa eu ver que é a parte que está a faltar lá. Alguém está a perceber? Agora vamos, ela disse o quê? Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura. Quer dizer que você tinha no teu corpo todas as pedras preciosas. E diga ao teu vizinho, aqui a Bíblia está a falar de Lúcifer. Diga-lhe, Lúcifer, o presente Satanás, era o ex-Lúcifer. Que aqui a Bíblia está a falar de Satanás, ouviste? Agora, irmão, aqui é a descrição física de quem ou como era Satanás. Aquele Satanás que vocês veem nos desenhos animados, com chifres de cauda, ele não é assim, amado. Alguém está percebendo? Porque quando desenham Satanás, geralmente metem ele escuro como o africano, depois com chifres como o teu avô, e com cauda parece o meu tio. Depois, quando você vê que Satanás quer dizer, é Satanás. E Deus vem com o quê? É claro, branquinho. Não é isso aí? Cabelo cozido. Eu te perguntei um dia, imagina lá um dia Jesus está a voltar. Pá, ele aparece lá no céu. Você olha a ver minha cara. Você sobe ou volta? É? Você vai com ele ou volta? Aham. Veja como Satanás era criado. Está aqui. Não é cauda, não é chifre. A Bíblia diz que você estiveste no Éden, jardim de Deus, e toda pedra preciosa era a tua cobertura. E pedras preciosas. E a Bíblia está a citar as pedras que estavam nas vestes de Satanás. Era o quê? Sardônia, topázio, diamante, uau, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbunculo,
esmeralda e ouro, em ti se faziam os teus tambores. Deixa eu ver. E roupa de Satanás, irmão, era uma roupa cheia de pedras preciosas. E você apanhar Satanás, você cortar um ladinho da roupa dele, você vai vender, você é. Mas qual é o Satanás que a religião nos vendeu? Qual é o Satanás que as mídias nos venderam? É um Satanás escuro? É um Satanás com chifre? É um Satanás com cauda? É um Satanás feio? Mas a própria Bíblia, quando fala dele, diz o quê? A roupa só podia comprar bancos. Alguém está a perceber isso? E a Bíblia está continuando a dizer que além da roupa, meu Deus, a Bíblia está continuando a dizer, além das pedras, a Bíblia diz o quê? E em ti se fazia os teus tambores e os teus pífaros. E no dia em que foste criado, foram preparados. Versículo 14 diz: tu eras o querubim, o alto nível de anjos, era como ungido para cobrir e te estabelecer no monte santo de Deus. Satanás era ungido, tinha unção. Você vai perceber, né? E a crente aqui nem pingo da unção não tem. Satanás era ungido para cobrir. E Deus lhe estabeleceu no Monte Santo. Diz que estava no meio das pedras afogueadas. Andavas. 15 diz o seguinte: perfeito eram os teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou em ti o quê? Iniquidade. Na multiplicação do teu comércio. A beleza de Satanás era muito. Ele começou a se achar. Na multiplicação do teu comércio, no teu interior, se achou o quê? Violência. Pecaste. O primeiro pecado foi isso, orgulho. Diga, vizinho, todo pecador é um orgulhoso. E todo orgulhoso é pecador. Aham. E por isto, a Bíblia diz o seguinte: por causa daquilo, o que eu fiz? Te lancei, não te deixei cair. A deixar cair e lançar. Te lancei. Deixa eu ver que Satanás estava onde? Satanás estava ali no Éden de Deus. Éden de Deus estava na dimensão celestial. E Deus está a dizer que Satanás, eu não te deixei cair, mas eu fiz o quê? Te lancei. Agora, cientificamente, ainda você consegue entender a origem do Big Bang. O Big Bang é aquele choque que cientificamente explica a criação do mundo. Dizem que houve um choque, puf, o mundo foi criado. Mas a Bíblia explica que havia alguém que foi lançado com pressão. Continuando, te lancei, profanado do monte de Deus, te fiz perecer, ó querubim, cobridor, do meio das pedras afogadas. 17 diz: elevou-se o teu coração por causa da tua... a quem só porque tem 2 olhos bonitinhos já acha que é bonito demais. Beleza que é beleza. Lúcifer tinha. Por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Satanás tinha presença. Diga presença. Por ter a te lancei e diante dos reis te pus. Sabe reis de onde? Da terra. Para que olhem para ti pela multidão da tua iniquidade, pela injustiça do teu comércio, profanaste o santuário de Deus, pois fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra. Oh my God. Aos olhos de todos que te veem, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados, my God, de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais
terás para sempre. Aleluia. Irmãos, a Bíblia mostra que, irmão, no céu, Deus havia organizado o plano dele, aplicou o plano dele da criação do mundo. Deus criou tudo pela sua palavra. Criou as árvores, o céu, a terra, animais. Tudo foi criado pela sua palavra. Mas, além disso, diante de todas as criações que Deus fez, Deus tinha uma criação de alta dimensão, que era o Lúcifer. Quer dizer, ali no céu, o céu tinha uma organização. Deus não tinha coisas desorganizadas no céu, não. Deus governava o céu como organização. Ele tinha grupo de anjos para poder liderar o trabalho, departamentos. Mas no meio deles havia um anjo que estava a dirigir todos os anjos. Por quê? Porque o jeito em que ele foi criado foi diferente. Deus criou, separou as águas de cima e de baixo. Deus mandou acontecer a criação pela sua palavra dos animais. Deus mandou acontecer pela sua palavra a criação das coisas que estão na natureza. Mas quando chega a vez de Satanás, até os anjos foram criados pela luz. Devem perceber, para os que não sabem, foram criados pela luz. Deus cria os anjos, mas quando chega a vez de Satanás, Deus vai diverter o alto nível da sua inteligência. Satanás não foi apenas um produto criado, mas ele foi uma obra de arte de Deus. Deus estava a lhe criar para demonstrar o nível mais elevado da sua capacidade. De tanto que quando Satanás vem ser criado, Deus coloca nele um brilho, um jeito de ser que só por olhar você fica seduzido. Seduzido por quê? Pela qualidade da criação, a beleza. E Deus, além de lhe fazer bonito, coloca na roupa dele. O corpo de Satanás era ouro, diamante, safira, pedras pretas. Agora, além disso, Deus dá a Satanás função. Diz que, agora, Satanás, eu liberei a minha inteligência máxima para te criar, para também te dar uma função, mas função elevada. Para quê? Ele tinha a função do querubim protetor. Quer dizer que a função dele era de quê? No céu, Deus tinha anjos. E os anjos são dirigidos pelos arcanjos. Arcanjos quer dizer chefe dos anjos. E Satanás ainda não era Satanás, porque Satanás quer dizer rebelde. Ele era Lúcifer, porque o nome dele era Lúcifer. Lúcifer, que é o anjo de quê? Da luz. Beleza. Que resplandece. Você não deve se esquecer que Deus é luz. Agora, ele era o anjo protocolo particular. Todos lhe obedeciam. Ele tinha a carga, presta atenção, a responsabilidade dele era de dirigir o culto no céu. Agora, Satanás tinha papel de fazer o quê? Dirigir o louvor, dirigir o quê? Adoração. Razão pela qual um dos demônios mais fortes são demônios aquáticos, demônios de água. E muita gente que tem espíritos de água sabem cantar. E ele tinha a função de louvar. Os anjos estavam lá, mas quando é hora de louvar, Satanás é que se levanta, diz: aqui lança, ali lança, aqui lança. É o maestro. Agora, isso começou a suscitar nele o quê? O orgulho. Porque além de Deus, era quem? Era Satanás. Ainda vou repisar. Satanás começa a invejar a Deus, começa a semear confusão no céu. Será que Deus era problemático? Quero saber, será que Deus era problemático? Será que Deus era um mau líder?
Não é porque você encontra problema numa igreja, quer dizer que o líder é um mau líder. Há pessoas, mesmo se você lhe fazer o bem como ele é mau, é mau. Eu estou a falar. Irmão, a mulher que é mau já porque é mau, mesmo você lhe fazer o que, nunca irá aceitar, porque o coração dela. A homem, mesmo você lhe dá banho da manhã, da tarde, de noite, você limpa, parece bebê de 2 anos, ele tampa. Ele já é mau no coração dele. Não é pelo que está banho que está lá dentro que vai lhe mudar. Não é que Deus tinha um problema. E geralmente quando alguém está num sítio e decide sair, começa a ver problemas. Sempre é assim. Porque o pastor, porque o profeta, porque os obreiros, porque quando liguei, porque quando mandaram uma mensagem, porque não me responde, porque na minha casa. Alguém quando já não quer ver problema, mesmo aonde não tinha problema. Aleluia. Me dá o melhor do seu amém. Mais uma vez o melhor do seu amém. Mais uma vez o melhor do seu amém. Agora é o seguinte, aqui temos o Pai, o Filho, e temos também o Satanás que estava a planejar coisas no seu coração. Agora o Pai, o Filho e o Espírito Santo viram o que estava a ser feito. Agora, eles se juntaram, juntam-se. Conversaram, o Pai e o Filho, que é Deus, conversaram o que devemos fazer para esse miúdo. Porque esse miúdo está preparado algo para fazer o quê? Golpear o Estado. E ele já havia convencido 1/3 dos anjos. E na conversa dos 3, podem virar, decidiram os 3 tirar Satanás do quê? Do céu. Agora a porta-voz é quem? É o Espírito Santo. Ainda bem é branco. Porta-voz é quem? Espírito Santo. Decidem que a partir de hoje, aqui no céu, Satanás não fica. Ele vai ser lançado para onde? Para a terra. Mas vai ser lançado para a terra para ir fazer o que na terra? Vai ser lançado na terra para ir ser julgado perante os reis. Será que você já percebeu? Agora, os 3 decidiram que onde Satanás estava a ir, deveria ser julgado. Diga julgado. Mas quem deveria julgar Satanás? Juntam-se de novo. Se entenderam que ali onde Satanás está a ir, temos que suscitar lá na terra uma raça dos reis. E são esses reis que ao descer Satanás ali, iremos fazer o quê? Julgar a ele através dessa raça que irá nascer. E é quando saem da reunião. É quando já ao sair da reunião, vem o Espírito Santo falar em nome dos 3, no Gênesis capítulo 1, versículo 26. E Deus disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Oh my God. Quer dizer o seguinte, olha só, presta atenção. Gênesis 1, 26. Deus havia criado tudo, mas olharam que nós não podemos julgar Satanás, não é? Mas também não tem como lhe entregar a Miguel nem a Gabriel para lhe julgar. Por quê? Porque é norma pela hierarquia, Satanás, estava acima de Gabriel e Miguel, pelo poder que ele tinha. E um subalterno não podia julgar o seu superior. Então logo eles não podiam deixar que os anjos possam lhe julgar. Agora deveria intervir a outra criação. Mas Deus viu que eu já criei. Satanás foi a melhor criação que eu fiz. O que mais tenho que criar? É quando eles se entendem. Ao se entender, decidem. Agora, qual é a criatura que iremos fazer para estar superior a Satanás, para poder julgar Satanás?
E essa criatura vai ser chamada a raça dos reis. É daí que ao sair de sangue, tivemos a ideia. Vamos fazer o quê? Façamos o homem segundo a nossa. Quer dizer, nós, olha só, mesmo se nós demoramos aqui no céu aqui, somente o Pai, o Filho, o Espírito tem superioridade sobre Satanás. Agora nós os três vamos nos juntar, vamos dar parto daquele que é parecido conosco. Quando Satanás lhe olhar, pensar que somos Ai. Vocês não estão a entender onde eu estou. Quando ele olhar, quando Satanás olhar, pensar que está a lidar, pensando que está a lidar conosco, enquanto está a lidar com alguém que é feito pela nossa imagem e a nossa semelhança. De tal maneira que a Bíblia diz que Deus fez o homem segundo a sua. Mas vocês não entendam isso bem, hein? Sabe o que a Bíblia diz? O que aconteceu aqui é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo entraram na intimidade do mesmo jeito que o homem entra na intimidade com a mulher para poder engravidar. Aqui houve uma intimidade. Deus se auto-engravidou e depois... não estão a me entender. Vocês não estão a me entender. Deus tirou dele uma raça divina, uma raça dos reis, uma raça abençoada, uma raça do povo, uma raça da espada. Você não está a me entender, né? Eu estou a ter a melhor sexta-feira santa, uma raça especial. Diga, eu sou especial. Será que estás a entender que é João 3,16 ainda que estamos a desenvolver aqui? Deus naquele dia acariciou o Espírito Santo. O Espírito Santo a pegar um pouco a barba do Pai e depois se... Razão pela qual, quando Adão entra no Éden, o Gabriel disse que Deus acaba de entrar. Aí o coelho disse que não é Deus, mas está parecido com ele. Por quê? Porque ele estava a vir das entranhas mais profundas. E Deus lhe criou já para poder vir com a posição de domínio. Diga, foi criado para dominar. E preste atenção. Vou te chocar um pouco. Será que posso chocar alguém? Você vai parar de criticar pessoas lá fora. Agora Deus diz: o que eu tenho que fazer para essa criatura ser exatamente como eu sou? Agora eu sou Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sou 3 em 1. Agora vou também lhe dar alma, espírito, corpo, para os 3 também formarem um nele. Mas ele vai ser a única pessoa. Mas acima de tudo, ele vai sair sendo a minha imagem. Diga a imagem. Diga a imagem. Diga a imagem. O que tu não sabes é que Deus queria que o homem seja exatamente a imagem. Sabe por quê? Porque a imagem te representa. Deus queria que o homem seja realmente a cópia daquilo que ele é. Sabe o que estão a fazer perceber? Sabe o que estão a fazer perceber? Deixa-me explicar para os meus filhos que ainda não estão a me entender. Quer dizer o seguinte: Deus queria que a imagem é o quê? A imagem é a forma. Deus queria que o homem tenha nele a forma exata que ele tem como pai. E quando alguém olhar para Deus, olhar para Adão, olhar para o homem, que encontra exatamente a mesma imagem, a mesma forma.
Ele tinha o quê? Deus tem orelha, deu ao homem também. Deus tem olhos, deu ao homem também. Deus fala, tem boca, deu ao homem também. Deus tem os pés, deu ao homem também. O homem tinha que ter essa imagem. Mas uma coisa que você não sabe é que na imagem há também a representação. Alguém está percebendo isso? Deus queria que quando Satanás, quando o mundo olhar para o homem, que possa ver a representação de Deus. Em que sentido? Olha bem esse irmão. Esse irmão está com uma camisa branca. Se nós lhe tirarmos foto, será que na foto ele vai sair com a camisa preta? Esse irmão tem máscara preta aqui. Se não lhe tirarmos a foto, vai sair máscara azul. Se sair máscara azul, você vai dizer o quê? Hã? Não, fala com a tecnologia. Vai dizer o quê? Não. Vai dizer que é Photoshop. Agora, Deus não quer que você seja Photoshop dele. Ele quer que você seja original dele. Você não está me entendendo. Você. Aleluia. Deus não quer um Photoshop, crente Photoshop, pastor Photoshop, igreja Photoshop. Não, Deus quer igreja verdadeira. Não espada de Photoshop, mas a espada verdadeira. Vamos fazer perceber. Quer dizer o quê? Quando tirar foto desse irmão, na foto, se ele tem roupa branca, na foto tem que sair o quê? Roupa branca. Quer dizer o seguinte: Deus quer que na dimensão da imagem, que até o teu jeito de se vestir, quando as pessoas te olharem, conseguirem ver o Cristo, conseguirem ver Deus no brilho das tuas roupas. A maneira que você se veste, a maneira que você anda, é a tua maneira de apresentar a tua imagem. Quando alguém te olhar, tem que saber que afinal Deus veste assim.